Vamos lá. Continuação disso, testemunho. Muito do nosso conhecimento é baseado em testemunho. Aqui eu vou tirar muita coisa do livrinho da Jennifer Nagel, que eu recomendo. Eu posso dizer que eu ouvi dizer que houve um assalto aqui perto de casa. A pessoa que me contou é uma pessoa confiável e ela me apresentou uma descrição bastante razoável do que aconteceu. Então não há por que não acreditar, devido à confiabilidade e à razoabilidade da ocorrência, do que é contado, do que é explicado. Ele me contou que foi até a Lua enquanto eu estava dormindo. Uma vez, um colega meu, estudante, me disse isso. Ora, é óbvio que não é razoável e, portanto, eu não aceitei como testemunho. O testemunho é uma importante fonte de conhecimento. E mesmo povos primitivos dependem da informação de outros membros do grupo. As pessoas estão caçando macacos numa floresta e alguém diz onde está o macaco. Bom, então vocês veem que isso está entre nós desde o início dos tempos. Então, confiabilidade e razoabilidade são elementos importantes no testemunho. O que é razoabilidade? É o acordo com o sistema de crenças do ouvinte. Mas o que é razoável pode mudar de ouvinte para ouvinte, e às vezes pode ser irrazoável. Consideremos o caso de uma pretensa falha na razoabilidade que torna um testemunho real e útil para aquele que ouve inútil. Isso é um exemplo de Nagel. Ela conta o interessante caso do rei de Sião, que é a atual Tailândia, ao ouvir, alguns séculos atrás, do embaixador da Holanda, que no seu país, na Holanda, a água congela nos lagos e é possível andar sobre ela e que até um elefante pode se sustentar sobre ela. Ao ouvir isso, o rei se irritou e disse: até agora eu acreditava no que o senhor falava porque eu achava o senhor uma pessoa idônea, mas agora eu tenho certeza que estás mentindo. O rei de Sião não conseguia conceber que a água pudesse se congelar. Então, o seu critério do que era razoável, da razoabilidade, era falso. E assim pode acontecer também com o que ouvimos como testemunho. Um juiz, por exemplo, pode errar nesses termos. Nagel apresenta algumas condições para o testemunho adequado que são retiradas do filósofo John Locke, que arrola uma série de condições como o número de testemunhas, a integridade, a habilidade, o propósito delas ao apresentar seu relato, a consistência interna que a testemunha diz e circunstâncias de seu ouvir, e se há testemunhos contrários. Essas são condições razoáveis que podem ser aprimoradas. Mesmo assim, o testemunho nunca é absolutamente garantido. Ele é sempre vulnerável a informações futuras discordantes, diz ela. Note-se que o conhecimento por testemunho, não é uma forma fraca de conhecimento. Não, muito do nosso conhecimento, muita coisa é resultado de conhecimento por testemunho e é bastante forte. Nagel nota que eu sei, por exemplo, quando eu nasci, mas isso depende de informações obtidas de meus pais, de documentos escritos por outras pessoas, etc., ou seja, de testemunhos. Só esse exemplo mostra o quão necessário é o conhecimento por testemunho. Se não fosse ele, nós estaríamos privados de conhecimentos essenciais. Nagel também lembra que, embora o conhecimento por testemunho possa ser falsificado por informação adicional, também o conhecimento perceptual pode ser falsificado por informação adicional. Eu vejo uma pessoa na neblina e, quando me aproximo, eu vejo que não é uma pessoa, é uma árvore. E alguém acredita ter visto um avião no céu. Eu vejo um avião no céu, mas ao observar
mais atentamente, eu percebo que existem chamas na esteira do avião. Na verdade, é um foguete. O conhecimento por testemunho pode ser duplamente checável por meio de outros testemunhos e talvez de experiência pessoal e depende de outras fontes como percepção, memória, inferência. O testemunho muitas vezes é local, dependendo de um cálculo cuidadoso antes de ser aceito, e existem, por exemplo, testemunho médico sobre uma medicação, é alguma coisa que muitas vezes aquilo que você ouve no YouTube de um pretenso curandeiro, coisa assim, é, é, exige reflexão para ser aceito ou não. Então, quem disse o quão confiável, se é um expert, as circunstâncias envolvidas, tudo isso está em jogo. Considere, por exemplo, um e-mail que você recebe na internet vindo da África contando histórias escabrosas para pedir uma doação em dinheiro. Não é alguma coisa plausível como testemunho. O informante precisa conhecer ou aceitar o que está dizendo? Também isso não é curiosamente não é necessário. E Nagel conta o caso do professor criacionista que ensina a teoria da evolução natural de Darwin. Ele não acredita no que está dizendo, mas é parte do currículo que ele apresente a teoria da evolução e ele passa as informações, ele conhece a teoria da evolução e mesmo assim ele não acredita. Então, mas alguém tem que acreditar. Né? Os teóricos da evolução, os biólogos acreditam. Então parece que no final é preciso que alguém esteja backing esse testemunho. Você tem o A sabe que P, testemunha para B que não sabe que P, que passa a C, D e E. Contexto. Contexto também tem alguma função. Existem palavras que são os indexicais, como pronomes pessoais, eu, tu, palavras como isso, agora, amanhã, que são relativos ao lugar e tempo em que são apresentadas. Por exemplo, eu se refere sempre à pessoa que fala no momento em que fala. Isso se refere a algo próximo, que é apontado e, e, e esse isso pode variar, dependendo do momento e do lugar. Também existem palavras relativas, como grande e pequeno. É relativo. Um bebê elefante é pequeno em relação ao elefante, mas é grande em relação ao rato. Então, esses termos cuja aplicação varia com o contexto, e assim também o que eles querem dizer, o significado, eles são ditos termos contextualmente sensíveis. E a questão é se a palavra conhecimento é contextualmente sensível. Para o filósofo epistemólogo contextualista, o conceito de conhecimento apresenta demandas que variam com a situação. E, de fato, em certa medida, isso vale. Você está num zoológico e você vê uma zebra. Um cético poderá lhe perguntar: como você sabe que isso é uma zebra e não é um burro pintado com lista de modo a parecer uma zebra? Eu diria que num zoológico normal, essa não é uma alternativa relevante. Então, essa possibilidade de desfalcar o conhecimento, ela é relegada como rejeitada, porque é uma alternativa irrelevante. Agora, se se trata de um zoológico de brincadeiras, de um pseudozoológico ou coisa assim, você pode esperar que isso se torne uma alternativa relevante e que você não sabe que é uma zebra na medida em que você não se aproximou e não verificou exatamente que não é um burro pintado de modo a parecer uma zebra. Estándares de conhecimento podem ser, parece que, mais altos ou mais baixos. No encontro casual, eu posso dizer que eu sei que P sem ter muita certeza.
Na sala de aula, o professor tem que ter uma certa certeza, uma probabilidade alta, quando ele diz que sabe que P. Agora, na Corte de Justiça, a probabilidade é particularmente alta, especialmente nos Estados Unidos, onde você será incriminado se você mentir diante da Corte de Justiça. No Brasil não é, parece que isso não vale. Então, o campo de alternativas, cuja discriminação é exigida, pode ser mais ou menos amplo. E o contextualismo é uma teoria concernente às atribuições do conhecimento mais do que ao conhecimento em si mesmo. A Jennifer Nagel apresenta dois casos paralelos. A pessoa A pergunta a B: você sabe se trancou a porta de trás do edifício ao sair? Eu preciso ir lá pegar uma blusa. E B responde: sim, eu sei que tranquei. Agora, se a pessoa A encontra um policial e. Não, se o policial A diz à pessoa B que se há alguém dando tiros dentro do edifício, você sabe se a porta dos fundos está aberta? A pessoa B responderá: não sei, eu acho que deixei trancada, eu acho que ficou trancada. Aí o seu estándar de conhecimento, de crença, deve se elevar. Então, no segundo caso, o estándar de conhecimento é mais alto, porque, em certa medida, ele depende do contexto. Nós nos lembramos do paradoxo da loteria. Então, e também ele pode ser dependente do interesse, do que está em jogo. Se correto, ele nos permite aí responder uma resposta possível, uma resposta contextual ao cético. O cético apenas apresentaria uma exigência epistêmica muito superior à usual. Por exemplo, eu tenho duas mãos. É claro, eu sei disso. Moore sabe disso. Mas se eu elevar muito o standard, que é o caso do cético, bom, eu posso estar sonhando. É uma alternativa que passa a ser relevante para o interesse do cético. Então, eu não posso saber que eu tenho duas mãos. No entanto, não parece que a resposta do cético dependa apenas de uma questão quantitativa, como nós vamos ver mais tarde. Ceticismo. Esse é o último tópico de maior importância, que é o do ceticismo. Ceticismo é uma posição filosófica segundo a qual algum enunciado ou classe de enunciados não pode ser conhecido, ou mesmo que não há razão para se acreditar nele. Isso é a definição de Beebe et al. O ceticismo pode ser localizado, por exemplo, eu não acredito que existam outras mentes. Uma criança de 2 anos de idade não tem essa crença. Ou global, eu não acredito, para mim não há conhecimento, com exceção desse conhecimento de que não há conhecimento. Isso é um ceticismo global. Ou para mim não há conhecimento do mundo externo. Também pode ser considerado um ceticismo bastante amplo. E o ceticismo tem uma longa história na filosofia. Existe o ceticismo acadêmico e pirrônico. No ceticismo acadêmico, como as impressões sensíveis são falíveis, podem nos enganar, o conhecimento é impossível, porque você não tem conhecimento absoluto. O ceticismo pirrônico, ele tem mais desdobramentos, é mais complexo. Foi fundado por Pirros. Pirro não deixou nada escrito, mas teve um discípulo posterior chamado Sextus Empíricos, que escreveu livros que foram traduzidos para o latim no século XV, estavam de posse dos árabes, eu acho, e ele defendia que nós não podemos saber que sabemos, não podemos saber se sabemos. E por isso nós precisamos de uma prática filosófica para desfazer a necessidade de encontrar respostas. Essa prática consistia em mostrar que para cada tese é possível defender uma antítese com argumentos igualmente plausíveis. E, como resultado, você, tendo tese e antítese igualmente plausíveis, você chega à desistência da tentativa de adquirir conhecimento, que é relaxadora da mente.
Não, se é relaxadora da mente, realmente, eu não sei. Eu acho que é o contrário. A tradução dos textos de Cestos Empíricos para o latim no século XV produziu uma onda de ceticismo na Europa que poderia colocar em questão os dogmas, os próprios dogmas da fé católica, o dicionário de Bayes, por exemplo. E, e contra isso, Descartes, que era um católico, foi instado a insurgir. Descartes estudou com os jesuítas e ele fez um bom trabalho nesse sentido. Ele, na primeira meditação, ele faz um exercício brilhante da argumentação cética e na segunda meditação ele derruba acho que na segunda, não me lembro, ele derruba esses, esses argumentos com a certeza do cogito. Eu existo enquanto ser pensante. Penso, logo existo. Eu posso duvidar de tudo, menos de que eu existo, como aquele que é o sujeito da dúvida, que está pensando a dúvida. E também, mais tarde, ele vai provar que ele não pode negar aquilo que é pensamento, que é conteúdo de pensamento, que são ideias, e há uma ideia chamada de Deus, ideia de Deus, que é uma ideia de algo que é infinitamente mais complexo do que ele mesmo, e, portanto, não pode ter nascido dele mesmo, tem que ter sido posto nele pelo próprio Deus. Logo, Deus existe. Há outros argumentos mais dois argumentos que ele apresenta para a existência de Deus, mas como Deus existe, Deus é sumamente bom, não pode ser que ele nos engane quanto à existência do mundo externo. Portanto, o mundo externo existe. E tudo aquilo que é compreendido com clareza e distinção é real. Isso aí não foi aceito por muita gente, além de Descartes. Mas nós podemos hoje, com um pouco de lógica, formalizar um argumento cético similar ao que Descartes tinha em mente. Que é o seguinte: a pessoa que pretende saber, S, saber. H é uma hipótese cética. Ora, digamos uma hipótese cética de Descartes é que eu sou uma alma enganada pelo gênio maligno que me faz imaginar e alucinar um mundo externo que na verdade não existe. Só Deus impediria essa possibilidade. Só um Deus imensamente bom. Agora, eu posso ser, atualizando a hipótese, um cérebro na Cuba, alucinando um mundo que não é real, mas que na verdade está sendo produzido através de meus neurônios aferentes e eferentes por um supercomputador do planeta Ômega. E eu sou apenas um cérebro na Cuba, está correndo professor de filosofia no século XXI. Ora, esse é o programa. Essa é a atualização. Eu posso imaginar também que eu estou sonhando o mundo, que eu estou alucinando o mundo. São essas as chamadas hipóteses céticas, H. Então, o argumento cético se formula assim. A sabe que P implica em A sabe que a hipótese cética é falsa, que não H. P é qualquer enunciado trivial. Eu sei, A sabe que tem duas mãos. Se ele realmente sabe que tem duas mãos reais, então ele sabe que ele não é um cérebro na Cuba, que a hipótese cética é falsa. Mas ele não sabe que a hipótese cética é falsa. Ele não sabe que ele não é um cérebro na Cuba, que ele não está sonhando, não está alucinando, etc. Então, pelo modus tollens, se P então Q, não Q, portanto não P. Então, dado P, dado Q, se P então Q, eu posso concluir não P. Não P não é verdade que eu sei que tenho duas mãos. Não é verdade que eu sei que estou de pé. Não é verdade que eu estou fazendo um vídeo, etc. Eu não sei, ou melhor, eu não posso saber que eu estou fazendo um vídeo, que eu estou de pé, que eu tenho duas mãos, não posso saber absolutamente nada. Esse é o famoso argumento cético do modus tollens.
Então, se eu não sei que H é falso, eu não posso saber mais nada. Agora nós temos, para exemplificar, uma instância do argumento. A sabe que P, então A sabe que não H. Não é o caso que A sabe que não H. Portanto, A não é o caso que A sabe que P. Isso irá ficar, digamos, num exemplo dado. Se A sabe que tem duas mãos, então sabe que não é um cérebro na cuba. A não sabe que não é um cérebro na cuba, portanto, A não sabe que tem duas mãos. Eu acho que isso ficou claro. No século XX, há uma variedade de tentativas de se responder ao cético, como a de Moore, a prova de Moore da existência do mundo externo, que consiste no que alguns chamaram de um argumento tolo. O que o Moore fala no final de sua palestra. Aqui está uma mão. Ele aponta para a sua mão. E aqui está a outra mão. Ele aponta para outra mão. Logo, o mundo externo existe, conclui ele. Ninguém se deixou convencer e seu amigo Wittgenstein, ironicamente, notou que Moore é o exemplo de tudo que uma pessoa absolutamente mediana é capaz de fazer como filósofo. No entanto, há alguma coisa nesse argumento de Moore. O ponto importante resgatado pelo argumento do modus ponens é que o argumento ainda assim parece fazer algum sentido. Vamos lá. Nós podemos apresentar uma versão formalizada do argumento de Moore como um argumento anticético, que é o argumento do modus ponens e não modus tollens. Mesma coisa, só que modus ponens. Eu sei que eu tenho duas mãos. Se eu sei que eu tenho duas mãos, eu sei que a hipótese cética é falsa, que não H. Ora, pelo modus ponens, dado P, se P então Q, eu posso concluir que. Então, dado que eu sei que eu tenho duas mãos, eu posso concluir que eu sei que a hipótese cética é falsa. Se isso é suficiente, não, mas o que acontece é que tanto o argumento cético quanto o argumento anticético, tanto o argumento cético do modus tollens como o argumento anticético do modus ponens, que é o argumento de Moore, parecem ter a mesma força. A questão aqui é quem dá o primeiro tiro, como disse alguém. Mas isso não satisfaz muito o anticético, porque existe a possibilidade do cético, do argumento cético, ganhar. Ele tem igual força que o argumento anticético. Como responder a isso? Uma tentativa é de Bertrand Russell, a admissão de que o mundo externo existe e não é produzido por um supercomputador ou por um deus maligno ou por alguém que está sonhando. O argumento dele embora ele admita essa possibilidade, ele tem o argumento da hipótese mais simples, que é a chamada inferência da melhor explicação. A melhor explicação é a mais simples, e a mais simples é de que esse mundo que estamos vendo é único. Não existem dois mundos. É o mundo irreal que eu estou vendo e o mundo do planeta Ômega, que é uma complicação disso. A mesma coisa com relação ao sonho, com relação a outras hipóteses céticas. Então, a estrutura básica do mundo real é mais simples do que um mundo produzido por um supercomputador em um outro mundo. Russell admite que é logicamente possível que a hipótese cética seja verdadeira, mas que nem por isso não podemos excluí-la racionalmente. Ok, mas, mesmo assim, é mais razoável nós aceitarmos a hipótese mais simples de que utilizar a inferência da melhor explicação. Agora, para alguns, isso parece insuficiente para fundamentar o nosso conhecimento da realidade do mundo, pois o que Russell nos oferece não é mais do que uma crença racional. Isso é o que diz Jennifer Nagel. Outra resposta do cético é advinda do externalismo semântico de Ruth Backham Marcus, Kripke, Putnam e outros. A ideia de Putnam é de que o significado é externo. Por consequência, eu sou um cérebro na cuba alimentado por um supercomputador que faz correr em mim o programa Professor de Filosofia Natal do século XXI. Agora, eu não posso ter conhecimento real de objetos como a cuba, um cérebro, água,
pois o meu acesso é apenas a patterns. Patterns eletrônicos, configurações eletrônicas geradas pelo supercomputador. Então, por princípio, eu não posso ter o conhecimento daquilo que é causal para o significado, que é, é, que é a água, Cuba, o cérebro, etc. Mas esse argumento tem seus problemas. Uma objeção, que é mais óbvia, é de que eu poderia ser um cérebro recém-colocado na Cuba. Então, eu ainda guardo na minha mente, ou melhor, no que o computador está produzindo, eu guardo ideias de Cuba, ou Cuba real, cérebro, etc., porque eu tive contato com essas coisas. Mas eu acho que também o cético pode recorrer a outras hipóteses, como a hipótese do sonho, pode estar sonhando e alucinando. Então, isso não é o caso do cérebro da Cuba. Mas eu acho que o principal é que o próprio argumento de Putnam é questionável. Ele ignora, segundo alguns, a flexibilidade da linguagem. A linguagem precisa de alguma coisa externa, ok, mas podem ser os próprios patterns do supercomputador que as pessoas pesquisaram lá no planeta Ômega, construíram patterns que advieram do contato com água, Cuba, cérebro, etc. E esses patterns eles são interpretados por nós pelo cérebro como água, Cuba, etc. Mesmo que isso seja mero fruto do acaso, por que não? Pode ser, a linguagem pode ser suficientemente flexível para produzir esses patterns e eles serem tomados como água, Cuba, cérebro, etc. Então, isso não é garantido. Eu prefiro muito mais essa sugestão da flexibilidade da linguagem. Agora, eu tenho uma resposta para o problema do ceticismo que vamos ver se rapidamente eu apresento. Que passa por uma análise do conceito de realidade implícito dos argumentos cético e anticético. Ela tem uma influência de Carnap. Há dois conceitos de realidade ou existência externa que o cético confunde. O primeiro, o que nós podemos chamar de realidade inerente. O critério para a atribuição de realidade inerente são várias coisas, como máxima intensidade perceptual, intersubjetividade possível, segmentos de leis naturais. É por isso que eu digo que esse computador é real. Ele tem máxima intensidade perceptual, você também está vendo a tela, e ele segue leis naturais. Se eu deixá-lo cair, ele se quebra, etc. Bom, segue a lei da gravidade. Então, é isso que dá sentido às atribuições inerentes de realidade que fazemos em nosso dia a dia. Vários filósofos pensaram nisso, de Locke, a Hume, Berkeley, o próprio Moore, etc. Então, por exemplo, bom, isso aqui é o exemplo do computador que eu acabei de dar. Então, os critérios de realidade inerente são aqueles que a gente usa no dia a dia, que a gente diz que as coisas são externas e reais, existentes. Realidade aderente é a do contexto cético. Isso é totalmente diferente à criteriologia. O critério para atribuição aqui é coerencial. Aplicar-se-ia em contextos céticos, e aqui nós podemos ser convencidos, por exemplo, de que havíamos sido cérebros na Cuba, depois de despertar no planeta Ômega, e que as pessoas, que eu fui implantado num habitante do planeta Ômega, o meu cérebro, e elas me apresentam o novo mundo, mostram a Cuba, o supercomputador, explicam as razões do experimento, digamos, diversidade mental do planeta Ômega, e aos poucos eu acabo me convencendo de que a minha vida pregressa não era em um mundo aderentemente real, mas continuava sendo inerentemente real, porque tinha máxima intensidade, intersubjetividade, etc. Então, o conceito de realidade aderente é muito diferente, e ele é relativo.
ele só se aplica dentro de contextos céticos. Não se aplica no mundo atual. Saber se o mundo atual é inerente ou aderente, isso é uma pergunta sem sentido. Eu posso perguntar... Não, saber se ele existe aderentemente é uma pergunta sem sentido. Agora, saber se ele existe inerentemente faz todo sentido, porque eu vou contando as coisas às quais eu aplico o critério de realidade inerente. Então, ele se aplica no contraste entre mundo real e mundo ficcional dentro do contexto cético. O sentido aderente de realidade. Agora, com isso, nós podemos passar ao argumento e ver o que está implícito de atribuição ou desatribuição de realidade inerente ou aderente em cada passo do argumento. Aí vocês verão que o que está implícito não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o argumento cético. Eu não sei que eu não sei, eu sou um cérebro na Cuba aderentemente real, porque o contexto é cético. Se eu não sei que não sou um cérebro na Cuba aderentemente real, contexto cético, então eu não sei que tenho duas mãos, duas mãos aderentemente reais. Só poderia ser, porque é o que se pode inferir do contexto cético. Agora, a conclusão é que eu não sei que tenho duas mãos inerentemente reais. É isso que o cético quer afirmar. Que eu não sei da realidade do mundo externo. Claro que eu sei, porque é a realidade usual do dia a dia inerente. Então, o argumento é equívoco, porque não há combinação adequada entre os sentidos dos vários passos do argumento. A conclusão tem um sentido diferente, está falando de realidade inerente e não aderente, das premissas. Então, é um argumento equívoco e, portanto, falacioso. Essa falha. O mesmo acontece com o argumento anticético. Eu sei que tenho duas mãos, inerentemente reais. Contexto usual. Se eu sei que tenho duas mãos aderentemente reais, então eu sei que eu não sou um cérebro na Cuba aderentemente real. Contexto cético tem que ser assim. E a conclusão é eu sei que não sou um cérebro na Cuba aderentemente real. Ora, contexto cético. Mas acontece que começou com a ideia do modus ponens, começou com uma premissa que se relacionava àquilo que é inerentemente real. Então, isso aí não é equívoco e, portanto, é falacioso. Eu posso construir isso de forma diferente, mas talvez aqui colocando inerentemente real. Seja como for, será equívoco e falacioso. Mas o erro está na... Bom, essa é a impactante solução, melhor desenvolvida pelo insopitável Dr. Costa, no capítulo 6 do seu livro Lines of Thought, que eu recomendo encarecidamente aos senhores. Bibliografia selecionada, o livrinho da Jennifer Nagel, que eu usei ao fazer esse resumo, em parte, é o melhor primer, é a melhor coisa para se começar. Depois, há o livro de Noah Lemos, que é excelente, é extremamente claro, é uma introdução mais aprofundada. É o melhor que eu conheço atualmente, em nível superior. Depois, Dance, Lawrence Bonjour e Dredske é uma coletânea de textos importantes, e Costa. Bom, é uma pintura de um autor que eu gosto.